Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Eu sou o jornalista João Mozinho, você está no programa Ponte. Eu tenho comigo aqui o jornalista Mailson Franklin e a nossa convidada de hoje é também jornalista Luciana Martins e o nosso entrevistado é o prefeito de Piranhas, Tiago Freitas. Seja muito bem-vindo, Tiago. Obrigado, João. Obrigado, Mailson. Obrigado, Luciana. Para mim que é uma alegria grande voltar sempre a essa casa que sempre nos acolhe muito bem aqui na Banda Nordeste e para estar participando dessa feita agora do programa Ponte. Inclusive eu acompanho e gosto sempre de estar vendo ali principalmente as pautas que sempre falam sobre política, o que a gente também vai abordar um pouquinho daqui a pouco. Prefeito, você foi eleito prefeito de Piranhas e como foi que você encontrou o município? Veja, João, o município de Piranhas é um município que durante muito tempo teve um crescimento muito forte, né? Tanto é que Piranhas se tornou terceiro destino turístico aqui em Alagoas, estando a quase 300 quilômetros de distância de Maceió, da capital. A gente tem aqui Maragogi, que é mais próximo, a gente tem aqui Marechal, Praia do Francês, região ali do Gunga, também que fica muito próximo à região metropolitana, e Piranhas, que a gente está lá no Alto Sertão alagoano, a quase 300 quilômetros de distância, sendo o terceiro destino turístico. E isso se deve a um trabalho de base, que foi iniciado lá ainda pelo então prefeito Inácio Loyola, posteriormente, dando sequência a esse trabalho, a prefeita, então prefeita Melina Freitas, conseguiu ampliar cada vez mais esse potencial natural que a gente tem lá, muito forte, turístico, cultural. Piranhas é um município que tem muito forte essa questão da cultura, a questão do cangaço. E o que precisa, na realidade, são apenas condições, O poder público ele conseguir lapidar esse diamante bruto para que cada vez mais o município se desenvolva, através de políticas de fomento, através de você conseguir promover, criar atrativos para que o turista que vá para Piranhas hoje, ele passe mais dias, para que a gente não tenha aquele turista apenas de final de semana. Então, para que a gente possa fazer tudo isso, a gente tem que criar novidades, trazer atrativos, fazer um calendário forte de festividades, de maneira que você consiga movimentar ali toda a cadeia econômica e o empresário, o dono de restaurante, de pousada, enfim, o dinheiro circule. E o que a gente viu nos últimos anos, agora mais recente, foi uma total estagnação. E se não fosse os bravos guerreiros do trade turístico, dos comerciantes que se organizaram e por muitas vezes fizeram as vezes de poder público, Piranhas teria certamente perdido essa projeção que conseguiu. E aí, quando a gente chegou, eu assumi 2021, estamos em 22, 2021, a gente pegou um município que estava sem nenhum tipo de investimento. E quando eu falo investimento, falo investimento básico, de você pegar ali o centro histórico. Piranhas é uma cidade tombada, a gente tem lá o centro histórico que é tombado pelo IPHAN, que tem todas as fachadas no estilo colonial, e tem o Museu do Cangaço, e a cidade estava totalmente devastada. Então a gente teve que fazer esse trabalho, focando sempre na questão turística, porque é o nosso carro-chefe, a nossa vitrine para o mundo é o centro histórico. Então a gente direcionou um grupo de trabalho focado no centro histórico. Mas Piranhas não é só centro histórico. Piranhas é muito amplo, A gente tem zona rural, a gente tem assentamentos, a gente tem diversos bairros. E aí pautamos um planejamento macro de onde a gente precisava avançar e, juntamente com o governo do estado, facilitou muito
a gente trabalhar a parte de pavimentação, né, a parte de iluminação pública, né, a construção de equipamentos importantes na educação, na assistência social e diversos programas, né, como o programa Cartão Cria, que facilita e dá melhores condições de vida, né, para as famílias, né, que vivem em estado de vulnerabilidade social. E a gente vem pautando essas ações aí ao longo de 1 ano e 6 meses e, graças a Deus, né, temos conseguido, né, ter um feedback muito bom, né, não daqueles que vão visitar Piranhas, porque isso aqui para a gente é importante, mas principalmente para aqueles que são de Piranhas e que reconhecem, né, a gestão do prefeito Tiago Freitas. E recentemente, né, na pesquisa de avaliação de gestão, que eu sempre faço para saber, né, o que é que está sendo, né, feito bom, o que é que pode melhorar, quais são as problemáticas de cada bairro, a gente teve a grata satisfação de ter 84% de aprovação, né, em todo o município. Então isso mostra que a gente está no caminho certo. Ô, Tiago, você falou do abandono do município de Piranhas. Isso se dá a que fato, principalmente? É má gestão? Era falta de vontade política? Olha, eu vejo, na minha avaliação, falta de visão, né, de você entender que Piranhas, por ser esse destino turístico, a gente precisa zelar e cuidar como se fosse a nossa casa. É o que eu costumo dizer sempre. Você chega numa praça, se você vê ali um banco que está quebrado, você chega na sua casa, se a sua cadeira que você senta na mesa, estiver quebrada, você vai permanecer com a cadeira quebrada? Ou você vai consertar ela, ou você vai jogar ela e colocar uma cadeira nova, mas você não vai ficar com aquela cadeira quebrada. Então, o que era comum a gente ver era espaços lá que estavam sem nenhum tipo de serventia, e o que era pior, né, que depunha contra esse patrimônio histórico que a gente deve conservar e preservar, né, que é essa vitrine, para que os turistas e para que os piranhenses estejam lá. Então, a gente tinha na parte de capinação, na parte da limpeza urbana, na parte da restauração, né, dos equipamentos, de uma forma geral, para não falar das questões financeiras, né, que a gente, quando assumiu o município, em janeiro, o mês de dezembro tinha ficado com o pessoal da saúde, ainda mais na saúde, que você sabe que a saúde, não que seja o mais importante, mas a saúde ela precisa ser tratada como prioridade. Sobretudo nesse período da pandemia, que foram esses profissionais que estavam na linha de frente, precisam ser valorizados. E tinha um hábito que a folha de pagamento sempre era paga fora do mês, ou seja, era utilizado o recurso do mês subsequente para pagar a folha do mês trabalhado. E aí a gente conseguiu ajustar, fizemos essa herança maldita que a gente herdou, pagamos folha do mês de dezembro, pagamos também parte do 13º salário que também não tinha sido pago desses funcionários, conseguimos organizar as finanças e hoje a gente pode dizer que todos os funcionários de Piranhas, efetivos, contratados, seletivos, eles recebem o seu salário dentro do mês trabalhado. Mailson Franklin. Prefeito, qual a sua relação com o Poder Legislativo? Olha, o Poder Legislativo é de suma importância, né, que esteja em harmonia, né, com as proposições do Poder Executivo. E posso dizer que a gente tem uma relação muito forte de respeito, né, os vereadores, né, e o interior ele tem essa característica, não que na capital, em cidades maiores não tenha, mas no interior é muito mais próximo essa questão das necessidades que existem das comunidades, dos bairros com o Poder Legislativo. Então, essa forma, né, de diálogo, né, direto facilita muito a gestão municipal, porque através desse fluxo que a gente tem, né, diariamente, a gente consegue saber, por exemplo, está no tempo de chuva, então determinada comunidade ficou ilhada porque não tem acesso. Rapidamente, o Poder Legislativo, através dos vereadores, porque o pessoal vai lá na casa, às vezes não consegue falar com o prefeito, faz uma ligação para o seu vereador, passa lá na porta, o vereador entra em contato, olha, essa situação assim está desse jeito, existe um problema aqui nessa comunidade que a gente precisa atender de forma mais célere. Então, tem essa função e, na realidade, ser uma extensão, de certa forma, do prefeito, da gestão municipal, e lá posso dizer que tem grandes parceiros, né, que têm apoiado, né, todas as ações que a gente tem pautado no Poder Legislativo e tem proposto também projetos importantes, sobretudo para a comunidade piranhense. Existe oposição hoje em Piranhas? Rapaz, oposição sempre existe. E né? na Oposição Câmara, sempre existe. Na Câmara também temos oposição, mas hoje, devido a todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo, até mesmo as oposições declaradas vêm elogiando e vêm parabenizando as ações que a gente vem pautando lá em Piranhas. Luciana Martins. Primeiro eu quero agradecer o convite, João, Mailson, prefeito. O senhor é muito jovem, é o seu primeiro mandato.
Mas o senhor vem de uma família aí que já tem um histórico político. O senhor acha que isso interfere diretamente na sua administração? Veja, na administração, posso dizer que sim e não. Sim, porque de certa forma sou um prefeito jovem, né? Eu nunca fui candidato a nenhum cargo eletivo. Primeira vez que me coloquei à disposição foi essa vez e que fui eleito. Mas é inegável que quando você tem uma trajetória política, quando você faz parte de um grupo político como eu faço, existe um capital político inegável que é daquele grupo. Então, a partir do momento que eu me apresentei como pré-candidato a prefeito, naturalmente já existia alguns adeptos desse mesmo grupo que acreditaram no projeto e que abraçaram a causa. Mas se você não tem firmeza, se você não demonstra capacidade de ação, você não consegue convencer. Porque por mais que você tenha ali um capital político, um grupo político, para você ser eleito, você tem que ter a maioria dos votos, né? 50% mais um dos votos ali dá, melhor dizendo, 50% mais um não. Você tem ali a maioria junto com outro, mais um para você poder se eleger. Então, se você não tem projeto, se as pessoas não acreditam naquilo que você diz, se você não tem capacidade, se você não demonstra essa capacidade, você não consegue fazer. Então, eu acredito sim, parte disso a esse grupo que faço parte, mas consegui, de certa forma, apresentar as minhas propostas e colocar lá como candidato Tiago Freitas e hoje como prefeito Tiago Freitas, que de que maneira posso dizer que existe interferência ou influência, vamos dizer assim, porque tem o tio que é deputado estadual, deputado Inácio Loyola, né? A Marina Freitas, que foi ex-prefeita também, que hoje é secretária de Cultura de Estado, também está no meio político. Pela experiência, pela vivência, né, que eles têm, né, das questões cotidianas, por muitas vezes eu me aconselho com eles. Né, olha, tem uma situação aqui, estou com a ideia de fazer um projeto assim, o que é que você acha? Mas no dia a dia, posso garantir que quem realmente está lá, né, fazendo a política é o prefeito Tiago Freitas, sem interferência, não é apenas, né, do tio que é deputado, da minha irmã que é secretária, sem interferência de qualquer outra pessoa. Então eu faço aquilo realmente buscando, obviamente, ter trocar essas experiências com quem de alguma forma pode me ajudar, mas a última palavra é do prefeito. Você falou, prefeito, dessa questão da estrutura política que está por trás do senhor, claro, obviamente, mas você se sente hoje um prefeito vocacionado nesse 1 ano e meio de mandato, além de ter essa estrutura por trás? É um gestor vocacionado? Você encontrou a prefeitura? É isso que você realmente imaginava de uma gestão pública? Acho que sim, João. Se você não tiver vocação, você não consegue se criar na política, não. A política ela é muito dinâmica. E ela puxa muito da gente. Então, 24 horas eu sou prefeito. Até quando eu não estou em Piranhas, em algum final de semana, vou passar, por exemplo, férias. Passei um mês, agora recentemente, nasceu meu segundo filho, Arthur, tem 4 meses, e eu me afastei do cargo me licenciei, melhor dizendo, do cargo de prefeito, passei um mês acompanhando esse período junto com a minha esposa. Aí o nosso vice-prefeito, Zé Vicente, ficou lá, deu conta do recado, mas todos os dias a gente sempre estava ali, falando, tirando uma dúvida, uma coisa ou outra. Então, se você não tiver vocação, você não consegue estar nessa atividade. É uma atividade que demanda muito de você, é uma responsabilidade muito forte, né? Decisões que você toma diariamente, que impactam a vida de muitas pessoas. Se você não tiver vocação para a coisa, e eu acho que, assim, eu gosto de fazer o que eu faço, eu gosto de ser prefeito de Piranhas. Eu gosto por exemplo, essa semana agora que passou, a gente fez a inauguração de uma praça, né, na comunidade lá, chamada Fazendinha. Fazendinha é um bairro muito marginalizado, né, que sempre foi entendido como um local que as pessoas não queriam andar lá, um local perigoso, um local feio. Hoje a gente está mudando a cara da Fazendinha. E aí a gente fez a entrega de um espaço de lazer lá de uma praça, que a gente iluminou, colocou vários brinquedos, academia lá para as crianças, e na inauguração eu coloquei lá uma banda infantil, coloquei brinquedos, coloquei sorteios de guloseimas, pipoca, sorvete, aquelas coisas todas, e aí a gente fez uma grande festa lá com as crianças. E aí eu levei a minha filha de 5 anos para lá. E aí eu levantei ela no braço, eu disse, papai, você achou bonita a praça aqui? Aí ela, achei linda, papai. Eu disse, foi o papai que fez aqui essa praça. Então, a gente deixar esse legado, né, eu sei que eu estou prefeito, né, eu não sou, eu estou, né, mas o homem passa, a história fica.
qual o legado que eu, enquanto prefeito, posso deixar. Então, a gente saber que através de você ter a visão, de você tomar a iniciativa, você tem como fazer coisas que vão impactar na vida daquelas pessoas, para mim, realmente, posso dizer que eu acho que eu tenho vocação, sim, para isso e é o que eu gosto de fazer. Mailson. Prefeito, qual a sua relação com o governador Paulo Dantas? O que é que o senhor achou? Ele sendo eleito, ter sido escolhido, ser o governador tampão aqui de Alagoas. Veja, está fazendo um bom governo? Governador Paulo Dantas, eu tenho tido a grata satisfação de poder conviver mais de perto com ele de um tempo para cá. Né? O Paulo ele tem percorrido, né, todo o estado e tem surpreendido, inclusive, não só a mim, mas a todos, né? Pela forma, né, clara como ele faz política. Olha, é isso, é aquilo. Não tem essa história de, não, vamos ver, deixa para a gente... Não, é isso, é aquilo. E eu gosto sempre dessa política preto no branco. Então, eu acho que isso é um grande diferencial. Inclusive, eu já disse isso para ele. Eu disse, Paulo, a sua forma de fazer política particularmente me cativou. Luciano Martins. O senhor falou no início da conversa que o carro-chefe do município de Piranhas é o turismo, mas que o senhor pretende trabalhar outras frentes. Que outras frentes seriam essas que o senhor pretende trabalhar exatamente para poder movimentar o município? Exato. A gente, recentemente agora, eu fiz uma viagem ao estado de Pernambuco, né? Fui para as cidades de Turitama e na cidade de Caruaru, né? Que são polos, né? de confecção, né? de indústrias, voltado para a área da confecção. E uma das ideias, né? que eu sempre tive, e visão que sempre tive, no interior, quando Piranhas ainda tem essa vantagem que a gente tem essa indústria sem chaminé, que é o turismo. Mas quando você parte para o interior, você tem um pessoal ali que está empregado na prefeitura, você tem um pessoal ali que está ali no comércio e a grande maior parte está dependendo de um Bolsa Família, de um programa desse de transferência de renda. Inclusive, na região, a gente tem um volume muito grande de famílias que fazem parte do cadastro único. Então, a gente precisa mudar, né, esse cenário. E aí, de que forma a gente pode desenvolver aqui uma ação, né, enquanto poder público, para você fomentar, de repente, a chegada, né, de indústrias, de comércios que possam desenvolver e gerar renda. Então, eu fui lá nessas duas cidades, em Turitama, em Caruaru, para conhecer como é que funciona essa cadeia. Onde a gente conheceu lá diversos empresários que empregam, na sua grande maioria, 100, 150, 200 pessoas em uma única produção, mas que não dão conta de toda a sua produção nessas células. Então, basicamente, eles terceirizam em outros estados também essa produção para vir para Caruaru, para escoar no mercado de Caruaru, que é esse grande polo. E aí a gente conseguiu lá algumas parcerias, onde o município, através de uma política de fomento ao comércio e à indústria, eu vou encaminhar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, onde a prefeitura ela vai conseguir fomentar. De que maneira? A gente foi lá, a gente conheceu, eu fiz o desenho de uma linha de produção, de uma célula de produção, para atender 50 pessoas, para empregar 50 pessoas. E aí esse maquinário, o município, obviamente, vai habilitar uma licitação e vai comprar 50 máquinas para absorver 50 pessoas. Comprei essa máquina de 50 pessoas. Coloquei um espaço que é do município. Então, o que é que eu vou fazer? Vou consignar as máquinas, compradas pelo município, vou passar em regime de concessão esse espaço que também é do município para esse mesmo empresário e vou capacitar essas mesmas pessoas, porque também não adianta eu estruturar se eu não capacitar elas para elas serem inseridas no mercado de trabalho. Então a gente vai abrir o curso municipal profissionalizante, que entre outros cursos, esse primeiro, já por conta desse parceiro que a gente conseguiu agora em Caruaru, será de corte e costura. Então a gente vai capacitar essas 50 pessoas, elas já vão ser automaticamente introduzidas nesse espaço que a iniciativa privada vai vir, e eu ainda vou subsidiar durante um período parte dos proventos desses 50 funcionários. Então, o que é que eu vou fazer? O empresário, ele quer condições, ele quer facilidade. Então, eu vou dar para ele o espaço, vou consignar as máquinas para ele, vou subsidiar durante o período parte dos proventos desses funcionários, e o que é que ele vai fazer? Tomar conta. Depois que a coisa acontecer, ele assume 100% do custo, mas sem ter que dispor daquele capital inicial, e certamente isso vai gerar 50 empregos, podendo chegar até 250 nessa única célula de trabalho. Então, a partir do momento que isso for uma realidade,
pode vir outro, pode vir um terceiro, um quarto, um quinto, de repente Piranhas se tornar também, por que não, um polo de confecção lá no nosso Alto Sertão. Prefeito, a gente vai para o intervalo comercial e volta já já. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Você está de volta no programa Ponte, eu sou o jornalista João Bonzinho, tenho aqui na bancada o também jornalista Mailson Franklin, a nossa convidada de hoje é a jornalista Luciana Martins e o entrevistado de hoje é o prefeito de Piranhas, Tiago Freitas. Seja muito bem-vindo novamente, Tiago. Obrigado mais uma vez, bate-papo aqui muito legal, falando sobre várias coisas, acho que o pessoal está gostando. É isso aí. Tiago, você falou dos investimentos do município na questão de emprego e renda. Como é que anda essa questão no município hoje atualmente? Veja, hoje a gente tem a prefeitura, naturalmente, né, como todo o interior, mas a gente também tem a indústria do turismo, né, que a gente costuma dizer que é a indústria sem chaminé, que ali você tem barqueiros, né, ali você tem guias turísticos, ali você tem pousadas, ali você tem restaurantes, enfim, ali você tem uma infinidade de pessoas que trabalham em toda a cadeia. E aí quando você tem um destino turístico, aí você fomenta um mototaxista, né, que vai levar um turista na parte histórica, vai levar para fazer ali um passeio. E aí a gente tem um dado que a gente tem em torno de 900 a 1.000 pessoas ali que giram em torno da indústria do turismo. A agricultura, a gente tem alguma coisa ali, mas muito pouco, muito agricultura de subsistência, né, mas basicamente a gente fica nisso e é por isso que é importante, né, a gente ter esse pensamento fora da caixa e buscar alternativas que gerem emprego para a população. Mailson. Prefeito, como anda a questão da Chesf após a privatização da Eletrobras? Já a Chesf está dentro desse processo, né, aí de privatização, onde está toda essa celeuma, né, a iminência da mudança, né, ou não aí do governo federal, e aí a gente vai ter uma noção mais precisa dependendo do resultado dessas eleições, mas o que se sabe é que foi iniciado, né, aqui no governo Bolsonaro já, parte da privatização, né, da Chesf, o que para mim, né, particularmente, eu me preocupo porque a gente ter o controle, né, das nossas águas na mão, né, do capital privado, é algo tanto quanto preocupante, mas está ainda tudo muito incerto, né? A gente não sabe se de fato essa privatização vai acontecer, se não vai acontecer. Depois de outubro a gente sabe qual desdobramento, se isso aí, se vai para frente, se não vai. Por enquanto é só a gente aguardar mesmo e ver como é que vai ficar. O senhor avalia como negativa a privatização? Veja, eu acho que a privatização da geração, né, de energia sempre é algo muito complexo, né, de você, né, falar. Eu, particularmente, não sou favorável na geração de energia, né, a gente ser privatizado, o controle das energias passar para o setor privado. Luciana. Vamos lá, o senhor disse que o João conversou e o senhor disse que tem vocação para seguir o caminho, né, e que gosta do que faz. Então, ingressar na política realmente é um caminho sem volta? Depende muito, assim, há quem entre na política e é aquilo que eu digo, não vê que não é aquilo, que não se encontrou fazendo aquilo, que não é realizado fazer. O que eu costumo dizer é que tem, muitas vezes, a política ela é um meio de você fazer muita coisa boa. Eu acho que a política, ela tem dois lados da moeda, né?
porque tem também muito a questão do poder pelo poder, né? Tem pessoas que querem estar na política, talvez pelo status, né, que aquele cargo eletivo possa passar para ela, talvez pela sensação de dizer assim, eu tenho poder, eu sou poderoso. Mas eu vejo na política uma ferramenta de transformação, né, de fato. E assim, acredito que, não sei o dia do amanhã, mas assim, quero continuar, né, fazendo esse trabalho, né, e continuar também ajudando, porque assim, às vezes a gente para você fazer política, você não precisa ter necessariamente na linha de frente, né? Como algum cargo eletivo. Você pode estar também ali, né, na parte dos bastidores, participando, ajudando. Né? É muito amplo. Então, eu vejo na política uma forma de você fazer a diferença. E eu acho que, assim, quando você tem essa visão, né, de utilizar a política como ferramenta de transformação, é muito louvável. Agora, o poder pelo poder, e aí é onde entra a questão de muitas pessoas, né, que estão na política pelo poder ou aquilo que o poder pode, de alguma forma, proporcionar. Mas o Tiago Freitas, para ele, é realmente um caminho sem volta? Eu acredito, eu posso falar por hora. Por hora é o caminho que eu estou. É o caminho que eu estou. Prefeito, e nos próximos anos, qual o principal desafio da prefeitura, do prefeito, do município de Piranhas, nos próximos 2, 3 anos aí? O que é que você imagina, o que é que você vislumbra aí para Piranhas? Veja, a gente pegou, né, um município onde tinha muitas deficiências, né, seja do ponto de vista administrativo, financeiro, mas a gente tem uma prefeitura, ela é um mundo, né? Você tem assistência social, você tem agricultura, você tem educação, você tem a infraestrutura, e aí você precisa pautar ações, né, em todas essas políticas públicas, de forma que você possa estar sempre trazendo algum tipo de ganho, algum tipo de melhoria, mas você tem as limitações. Então, hoje, se você não tiver, por exemplo, o governo do Estado, né, para estar sendo parceiro, se você não tiver, né, um deputado estadual atuante que esteja comprometido, que na primeira vez da história aqui política de Alagoas, os deputados estaduais agora estão com emendas impositivas, né, estão conseguindo destinar recursos, né, para que o prefeito possa alocar, seja no custeio, seja na construção, né, de benfeitorias. Então, a gente tem iniciado, né, muito fortemente, fazendo um trabalho de infraestrutura, né, então a gente começou na parte de pavimentação, parte de iluminação pública, parte de limpeza, parte de restauração, parte de edificação, né, de novos equipamentos, academias de saúde, praças, mas aí a gente tem as escolas, que a gente precisa reformar as escolas. Não é só reformar a escola pintando e fazendo uma melhoria básica, você tem que trazer aqui o advento da tecnologia. Então a gente precisa, e aí eu tenho no meu projeto, a gente fazer a criação de salas multimídia com laboratórios de robótica. Então tudo isso é algo muito complexo que demanda um certo tempo e que para que você possa pautar tantas ações de tantas frentes diferentes, você precisa aí talvez 4 anos. Às vezes você nos 4 anos não consegue fazer nos 4 anos tudo aquilo que você tem. Então eu tenho colocado buscar sempre por prioridades, né, por área de prioridade. Qual é a prioridade? Não, prioridade é a gente investir na saúde. Prioridade é a gente investir na parte da infraestrutura. Prioridade é a gente investir na educação. Prioridade é a gente conseguir atender a comunidade que está na situação de vulnerabilidade social. Mas o que é a prioridade? Prioridade é tudo ao mesmo tempo. Então, mas a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu procuro fazer sempre um planejamento macro, dividido ao longo desses próximos anos aí que eu tenho pela frente, de forma que eu consiga, dentro dos 4 anos, se não conseguir fazer tudo, mas conseguir fazer a grande maioria dessas ações em todas frentes de trabalho diferentes. 4 anos é pouco, então, prefeito? 4 anos eu não vou dizer que é pouco, mas 4 anos talvez não seja o suficiente, falando sobre Piranhas, para a gente fazer a transformação que a gente almeja. 8 anos é o ideal? 8 anos eu acredito que dê para desenvolver aí muita coisa importante, né? E acredito que possivelmente serei candidato à reeleição e o povo assim entendendo e permitindo que eu continue, eu vou ter como fazer ainda muita coisa, vou ter como ainda desenvolver, talvez se não conseguir fazer tudo nos 4, o que ficou faltando ainda nos próximos 4 anos, e aí a gente sempre está também pensando fora da caixa para a gente estar trazendo as melhorias, né? Não pode parar, a gente tem que estar sempre buscando, inclusive, o que funciona e o que dá certo de outros lugares, né? Eu digo assim, as boas ideias elas estão aí, basta a gente ir atrás e a gente consegue replicar também, porque aquilo que é bom tem que ser copiado mesmo.
Mailson. Prefeito, a cidade de Piranhas é uma cidade turística. A tragédia no Capitólio, em Minas Gerais, acendeu um alerta para as regiões com grandes pedras e cânions. Em Piranhas, as medidas preventivas estão sendo adotadas? Estão sendo adotadas, inclusive a Defesa Civil de Alagoas e a Defesa Civil de Sergipe, né? Porque a região dos cânions do São Francisco, ela é uma região que ela contempla Alagoas, contempla a região de Sergipe, né, muito grandemente, inclusive Piranhas é fronteira com o município de Canindé de São Francisco. Mas existe uma característica muito diferente, né, do solo de Capitólio, lá em Minas Gerais, para o nosso solo. Mas aí foi feito um relatório final, normatizando, né, algumas medidas preventivas justamente para que todos que fazem o passeio do Cânion de São Francisco possam ter a certeza de que o destino é seguro, que não tem risco de acontecer o que aconteceu lá em Capitólio. Começar que lá em Capitólio você tem cachoeira, né? Você tem o clima em Capitólio lá, o período de chuva é muito maior do que o período aqui nosso lá no sertão. Então isso por si só já torna o solo muito menos propício a um tipo de incidente como aconteceu lá em Capitólio do que houve lá. Mas foram adotadas algumas medidas e algumas boias e algumas limitações de algumas áreas específicas, áreas de conservação ambiental, onde não está sendo feito mais passeio, né? Houve o afastamento e essa delimitação com as boias, né? De parte também de onde o pessoal mergulha, mas está totalmente tranquilo quanto a isso aí, não vai acontecer de forma alguma, em parte por conta da característica que, apesar de ser parecida, é diferente, mas também, em grande parte, por conta desse trabalho que foi feito de forma preventiva e desse relatório, todas essas medidas foram tomadas já para que a gente possa trabalhar de forma preventiva e caso venha a possibilidade remota de acontecer esse negócio desse, justamente por conta dessas medidas já preventivas, certamente não iria acometer em ninguém que estivesse passando. Esse turismo continua sendo forte em Piranhas? Continua sendo muito forte. A gente tem o Cânion do São Francisco, né? A gente tem a parte represada, a gente tem a Gruta do Talhado, né? Que é aquela coisa linda, né? Que todo mundo conhece, que é vendida aí pelo mundo todo. E a gente tem a Rota do Cangaço, né? Que é a parte do leito do rio mesmo, aonde você vai pelo centro histórico. E aí você tem o Angicos, a Grota de Angicos, que fica na cidade vizinha, né? de Poço Redondo, onde foi capturado o bando de Lampião, que tem toda essa história do cangaço lá, e que é a Rota do Cangaço. Prefeito, esse relatório que você citou agora há pouco foi realizado pela Defesa Civil Estadual, Municipal, como se deu? Defesa Civil Estadual de Alagoas com a Defesa Estadual de Sergipe. Foi feita uma força-tarefa, juntou também com o pessoal da Defesa Civil Municipal, né, junto com o CHESF, junto com todas as entidades, ICMBio, né, todo mundo que de alguma forma tem legitimidade para falar sobre a região dos cânions. E aí, de forma conjunta, saiu essa normatização para que em determinadas áreas, né, que acontecia passeio, está tendo algumas limitações, e em alguns espaços onde o pessoal mergulha e tal, né, teve também essas boias de delimitação para que o pessoal fique, né, num espaço ainda mais seguro. Então hoje está tranquilo. Prefeito, o senhor é do MDB, partido que definiu essa semana em alguns estados do Nordeste e do Norte, sobretudo, o apoio ao ex-presidente Lula. Como é que você vê essa questão do MDB apoiar o Lula? Por exemplo, o Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB, disse que está mantida a candidatura da Simone Tebet. Como é que você vê essa questão, essa conjuntura nacional do partido do senhor? Veja, o MDB é um dos maiores partidos, né, na Câmara Federal, e sempre está participando ali de certa forma, dando sustentação, né, ao governo, né, federal. E são muitas discussões, são muitos interesses, né, são muitos caciques, né, e cada um que pensa de uma forma diferente. E creio eu que o partido, né, tem o direito de querer fazer, né, a sua presidente. Luciana Martins. Como é que o senhor vê a pequena representatividade feminina na política? Você sabe que isso é muito curioso, né? Porque Piranhas, acho que é uma das câmaras de vereadores mais paritárias que existem no Brasil. Piranhas tem 11 cargos de vereadores, são 11 vereadores, e a gente lá tem 5 vereadoras.
né? E aí a gente é muito curioso, né? Porque é um território, né? Em sua grande parte, predominantemente ocupado por homens, né? E vejo muito positivo, né? Esse novo momento, onde inclusive a própria legislação eleitoral, ela coloca, né, como um dos pré-requisitos essa representatividade, né, feminina, para que a gente possa estar estimulando e para que a gente possa estar tendo, né, essa representatividade aí tão importante, né? Agora, recentemente, falou sobre a questão da pobreza menstrual, né? E tudo isso só foi possível porque hoje você tem mulheres, né? Mulheres ativas que estão lá em Brasília, né? Batalhando para que essas pautas elas sejam abordadas. Eu acho que isso é importante, né? Tem que existir esse tipo de representatividade, seja a nível municipal, estadual, federal, e vejo com muitos bons olhos. E posso dar esse testemunho lá de Piranhas, onde a gente tem aí 5 grandes mulheres, grandes companheiras que estão lá fazendo a diferença, nos auxiliando também lá em Piranhas. Prefeito, como anda a questão da transposição do Rio São Francisco? A gente sabe que é uma pauta polêmica, muitas pessoas são a favor, outras contra. Como é que você vê a questão da transposição do Rio São Francisco? Veja, a transposição de São Francisco é algo que se fala já há muito tempo, né? É um projeto de 30 anos atrás e que já foi investido, né, muito dinheiro, e o efeito que a gente vê, o efeito prático ainda é muito pouco, né, para um projeto tão grande que passa aí por alguns estados e que poderia já hoje ter um cenário totalmente diferente, né? Eu vou falar aqui pela nossa região, que é a nossa região Sertão, né? A gente tem o Canal do Sertão, onde passa ali por alguns municípios, né, sertanejos, mas que a gente não vê ainda, né, a coisa acontecendo. Então a gente tem o Rio São Francisco de um lado, o Canal do Sertão do outro, mas infelizmente eu acho que isso é uma política muito mais ampla, né, que passa pela questão da política estadual, mas também... Tem sido um elefante branco? Tem sido um elefante branco, né? Tem sido investido tanto dinheiro, né, e a gente não vê até o devido momento o resultado daquilo que há tantos anos atrás... A mudança social da região. Essa mudança de fato. Então a gente tem todos os potenciais do mundo, como eu falei. A gente tem o Rio São Francisco de um lado, o canal passando pelo outro, e a gente não vê essa pujança, essa coisa acontecendo ainda da forma, né, como foi criado. Na ideia, foi um projeto muito bonito, um projeto que realmente iria mudar, mas na prática não mostrou ainda, né, para que veio e não teve ainda efetividade para fazer essa transformação que teria todo o potencial para acontecer. O senhor é favorável? Olha, eu sou favorável, mas sou um pouco cético, né, quanto a transposição. Ela cumpriu o papel ao qual ela foi idealizada. A ideia, eu acho uma ideia muito interessante. Eu acho que é uma ideia que vai beneficiar e vai levar riqueza, né, para essa região, né, que tem essa escassez, né, muito forte da questão hídrica, mas tem sou um pouco cético quanto à finalidade a qual ela deveria se prestar, se ela de fato vai ter essa eficácia. Mailson Franklin. Prefeito, o Forrogaço voltou a ser um grande evento, né, em Piranhas na sua gestão, só que ele foi criticado pela oposição devido à pandemia. Como é que o senhor consegue lidar com essas questões? Mas veja, o papel da oposição é criticar mesmo. Se não tivesse a pandemia, ia dizer que era porque ia arrumar algum outro motivo para criticar. O papel da oposição é criticar. Mas a verdade é que o Forrogaço foi um sucesso de público. Batemos recorde, chegamos aí, juntando os 3 dias de festa, mais de 60 mil pessoas lá passando pelo município de Piranhas. Volto a dizer, 60 mil pessoas que foram lá, que se divertiram, que aproveitaram, mas que deixaram seus dinheiros lá, o dinheiro circulou e todo mundo ganhou. É o que eu costumo dizer, Forrogaço é uma grande alternativa para ganhar dinheiro. O dono do hotel, o dono do restaurante, o guia de turismo, o mototaxista que vai levar e trazer o pessoal, a cabeleireira e o barbeiro que vai aprumar a macharada e a mulherada para ir para a festa, ao dono da loja de roupa que vai vender uma roupinha para o pessoal ir, ao vendedor ambulante que vai estar lá ganhando seu dinheiro. Então é uma festa que gira tudo. Então tem essa importância muito forte, economicamente falando. São 3 dias onde o município de Piranhas, todos os holofotes são virados para lá, porque você sabe que o Forrogaço, ele é a abertura dos festejos juninos no estado de Alagoas, e é uma festa que foi criada lá atrás, né, pelo então prefeito Inácio Loyola. Aqui menciono sempre ele, porque para mim é uma grande referência de gestor público, e criou o Forrogaço
Forrogaço se consolidou de um tempo para cá, a festa que era em 3 dias ficou 2 dias. As bandas que sempre foram bandas renomadas não tiveram mais aquelas bandas renomadas. E aí a gente voltou com gosto de gás nesse ano, trazendo Wesley Safadão, trazendo Zé Vaqueiro, trazendo algumas atrações aqui também que o pessoal do Piseiro, enfim, que a turma jovem gosta muito. Fazendo uma parceria lá também com o privado, onde teve o camarote lá também do Carrancas, né, que possibilitou fazer também uma festa, né, bonita, dando uma proporção maior. E Piranhas, mais uma vez, voltou a se destacar, sendo essa referência, né, de festejo junino lá no sertão, mas que já é tradição em todo o estado de Alagoas. Prefeito, o Maílson tocou no tema pandemia, Covid-19, e Alagoas, hoje, segundo o Ministério da Saúde, mais de 350 mil pessoas não tomaram sequer a segunda dose. Como é que anda essa questão da vacinação, esse incentivo no município de Piranhas? Veja, a vacinação, os nossos números lá são muito bons, muito positivos, né? A gente tem uma desinformação que é muito preocupante e que, em parte disso, vem lá de Brasília, né? De onde não deveria vir, mas, infelizmente, vem. Existe ainda muito discurso e politizou-se muito essa questão da vacina. Eu creio na medicina, eu acredito na medicina, eu acredito na ciência e eu creio que a vacina, sim, ela é o método mais eficiente, né, da gente conseguir conter. Os números falam por si só. Então, em Piranhas, graças a Deus, a gente conseguiu fazer uma campanha muito boa. Fizemos alguns grupos volantes, né, passando, né, nos bairros, fazendo o chamamento do pessoal, fazendo a vacinação do pessoal, né, na estrutura que a gente colocou móvel de vacinação e conseguimos lá, com muita eficiência, né, avançar na vacinação. E, graças a Deus, esse problema aí da segunda dose a gente não teve. Mas existe muita desinformação por conta dessa politização que fizeram da vacina. Existe um percentual, prefeito, de pessoas vacinadas, que o senhor tem ideia já do município de Piranhas? No município de Piranhas, eu não tenho um percentual ainda das crianças, né? Porque essa questão da vacinação das crianças ainda houve uma certa resistência. Mas até 80 anos a gente vacinou já perto de 80% da população. Então, quando você compara com o nível nacional, a gente já está bem avançado. Prefeito, o papo é bom, a conversa é boa, passa rápido, mas a gente tem sempre uma pergunta final para os nossos entrevistados. Perguntando fora da política, o que o prefeito Tiago Freitas tem feito, o que ele gosta de fazer nos seus momentos de lazer, por exemplo. Rapaz, durante muito tempo eu dormia muito. E aí depois que eu passei a me entender por gente que me tornei adulto, aí eu vi que a vida não é assim, não é tão fácil. A gente precisa fazer alguns sacrifícios, acordar cedo, e aí depois que você tem tantas responsabilidades, você termina não conseguindo. Hoje, o que eu costumo fazer quando estou no tempo livre é tentar descansar, porque o trabalho é muito árduo, e aí no tempo que eu posso, eu procuro dar uma descansada, dar uma desligada, ficar mais em casa, né, junto com a família, aproveitando um pouquinho, porque a gente sabe que esse instante, né, é um instante passageiro. Mas aí eu tenho uma filhinha de 5 anos, a Maitê, e tenho um filhinho de 4 meses, que é o Arthur. E daqui a pouco eles estão grandes. E aí a gente, na correria do dia a dia, termina não conseguindo, às vezes, acompanhar da forma que gostaria. Então, no tempo livre, gostava de jogar videogame, mas não tenho tempo mais para nada disso. Então, no tempo livre que eu tenho hoje, prefiro realmente dar uma descansada, dar uma deitada, dormir um pouquinho mais, ficar com a família, aproveitar, né, esse momento, né, mais em casa, mais recluso, assistindo ali uma série, um filme. Basicamente é o que eu tenho feito, João. Prefeito, obrigado pela entrevista. Maílson Franklin, obrigado. Luciano Martins, muito obrigado. Pessoal, até o próximo sábado, se Deus quiser. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade.
Assine Folha de Alagoas.